Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estou aqui para compartilhar com vocês algumas coisas acerca da Santa Missa que estão dispostas no Missal Romano. Ok? Nós vamos ver aqui o ordinário da missa e repassarmos explicando um pouco acerca de cada momento. E nós iniciamos aqui com os ritos iniciais na Santa Missa. É importante que sempre se leia o que está escrito em vermelho, né, que nós chamamos de rubrica. Então vamos dizer aqui e juntos vamos comentando acerca do que nos orienta essas rubricas, né? Então, no início da Santa Missa, reunido o povo, o sacerdote dirige-se com os ministros ao altar enquanto se executa o canto de entrada. Chegando ao altar, faz com os ministros uma profunda inclinação. Todo mundo vê isso, né? Na paróquia. Beija o altar e, em sinal de veneração, e, se for oportuno, incensa a cruz e o altar. Claro, se for oportuno, porque nessas ocasiões acontece nas solenidades, né? Sobretudo domingo. Todo domingo é solene. Todo domingo é solenidade. Por isso que na Igreja Matriz, na missa das 19 horas, nós utilizamos o turíbulo. Depois se dirige com os ministros à cadeira. Terminado o canto de entrada, os sacerdotes e os fiéis, todos de pé, fazem o sinal da cruz, enquanto o sacerdote, voltado para o povo, diz: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E o povo responde: amém. O que é muito comum nós observarmos, e às vezes até nós também, por um certo mecanismo, né? Nós fazemos o sinal da cruz e também pronunciamos as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas qual é o correto, né? Aquilo que o missal nos orienta, que nós estamos vendo aqui, é que somente o sacerdote é que pronuncia a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto toda a Assembleia só se persigna. O que é se persignar, né? É fazer sobre si mesmo o sinal da cruz. Ou seja, per si, fazer em si próprio o sinal, persignar-se. Certo? E aqui vocês observam que o missal ele traz umas tablaturas, né? Para que se possa cantar, né? No caso, o sacerdote que cantaria, né? Então, como seria mais ou menos? Seria: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, em todo o missal, nós vamos encontrar para estas invocações e respostas, né? A parte musical que pode ser cantada, né? Claro, ministro e coro podem fazer esse trabalho, né? Desde que seja, claro, uma coisa bem acordada e bem feita. Mas muito bem, passado o sinal da cruz, né, estamos reunidos em nome da Trindade. Já ficou visto que o sacerdote diz as palavras, invoca a Santíssima Trindade. Nós nos persignamos e respondemos amém, né? Terminado isso, vem a saudação do ministro, né? Em seguida, a rubrica aí: o sacerdote, abrindo os braços, saúda o povo com uma das seguintes fórmulas. Aí aqui tem as fórmulas, que a mais usada é esta, a, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. E a Assembleia responde: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, né?
vocês podem observar aqui, pessoal, que cada saudação dessa é tirada de uma passagem bíblica. Esta, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios 13:13, né? A segunda, que seria a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco, ó. Extraído, né? Toda vez que a gente encontrar esse CF aí, CF significa confrontar ou conferir, né? Então, confrontar ou conferir, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3, né? A saudação C, o Senhor que nos encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo estejam convosco, né? 2 Tessalonicenses 3:5. A próxima. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Romanos, capítulo 15, versículo 3. A número é, aliás, né? Número não, a vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Podemos confrontar em Efésios 6, 23. A F, irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. E aí nós confrontamos 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 2. A G, a graça e a paz daquele que é, que era e que vem estejam convosco. Aqui, Apocalipse 1, versículo 8. E o povo responde, como eu disse lá no começo, né? Bendito seja Deus que nos reuniu do amor de Cristo. Ou seja, o padre, o sacerdote, ele pode usar qualquer uma dessas invocações, dessas fórmulas, né? Para saudar a assembleia, né? Para saudar o povo. E depois disso, ele diz boa noite, se ele quiser. Ok? Ou melhor, após o sinal da cruz, ele pode dizer até boa noite. Mas, ou melhor, ratificando, ele saúda o povo e depois diz boa noite. Pronto, aí tem aqui uns detalhes também que ele pode saudar a comunidade desta forma, ó. Ou, né, toda vez que tiver ou, é outra alternativa, o sacerdote, abrindo os braços, diz: o Senhor esteja convosco. E nós, a Assembleia, respondemos: Ele está no meio de nós. Aí tem aqui uma coisa muito peculiar, é que se o bispo diocesano estiver presente, aí nós, da liturgia, devemos estar muito atentos, porque ele pode saudar a Assembleia desta forma. O bispo, nesta primeira saudação, em vez de o Senhor esteja convosco, ele pode dizer: a paz esteja convosco. E aí nós respondemos como Assembleia: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Né? Perceberam a diferença? O sacerdote pode utilizar: o Senhor esteja convosco. Se for o sacerdote, nós respondemos: ele está no meio de nós. Se for o bispo diocesano, ele vai dizer: a paz esteja convosco. E aí a gente não responde: ele está no meio de nós. A gente responde: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Tá certo? E aqui a gente termina a parte dos ritos iniciais, né, da saudação inicial, invocação à Trindade e saudação da comunidade. E aí a gente parte para o segundo ponto, que é o ato penitencial, né? Que após essa saudação, o sacerdote ou o diácono, outro ministro, poderá com brevíssimas palavras introduzir os